esta ministração, essa palavra falou muito comigo essa semana, esses dias, e eu espero que ela também possa falar com você nessa noite. Amém? Que possa ser uma revelação para a tua vida nessa noite. João capítulo 20, do primeiro versículo em diante, diz assim: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Recorreu ela e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e disse que ele lhe falara estas coisas. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio, e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado.
não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Amém. Só até aqui. Amém, irmãos. Esse texto fala da ressurreição de Jesus, não é? E também muito conhecido esse texto aqui, não é? Porque fala também de Tomé, fala da dúvida de Tomé, porque Tomé, até existe esse termo pejorativo quando a gente vai falar de Tomé, para chamar alguém de incrédulo, para falar que alguém não tem fé, né? A gente fala, esse cara é Tomé, né? Às vezes as pessoas falam, eu sou igual Tomé, eu só creio quando eu vejo, não é? Mas na verdade eu quero tirar algumas coisas daqui nessa noite, irmãos, dessa palavra, e falar do que essa ressurreição de Jesus revela. Amém? O que Deus revela através dessa ressurreição de Jesus, e também o que a gente pode aprender aqui através dessa perspectiva de Tomé, não é? Tirar alguma coisa boa aqui de Tomé, e alguma coisa que Jesus fala para Tomé, a partir dessa dúvida dele. Amém? A primeira coisa que a gente vê aqui, né, irmãos, a respeito dessa ressurreição, a primeira coisa que a gente pode aprender da ressurreição de Jesus é que se tem ressurreição é porque teve morte. Amém? Então a gente precisa entender que nós também certamente vamos ter que enfrentar a morte, não é? Nós temos um corpo finito, mortal, limitado, como a palavra diz, como Paulo diz, não é? Quem me livrará desse corpo? Quem me livrará desse corpo, assim, dessa natureza pecaminosa? Não é? Paulo expressa assim um anseio, um desejo muito grande, porque ele sabia da luta que ele tinha, da luta que ele enfrentava com o seu corpo, com a sua carne, por causa das suas limitações. Quando Paulo diz assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então a morte fala dessa nossa limitação. Somos limitados. A morte fala de uma imperfeição. Ainda não somos perfeitos. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que a ressurreição mostra para a gente é que que nós somos mortais. Amém? Mas que Deus tem uma vida nova para a gente, né? Jesus ressuscitou, e a gente também um dia vai ressurgir, vai ressuscitar. Amém? Nós vamos receber um corpo novo, e Paulo fala disso, né? Que nós seremos transformados, receberemos um corpo, o corpo da incorruptibilidade. O que é mortal vai receber aquilo que é imortal. Jesus, quando ressurge, ele recebe um corpo, né? Um corpo novo. Então nós também receberemos um corpo incorruptível, um corpo, não é, um corpo perfeito. Amém, irmãos? Que vamos poder passar a eternidade com Deus. Amém? A palavra diz que aquilo que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Então nós vamos trocar de corpo, né? Um dia nós vamos ser transformados da corruptibilidade para a incorruptibilidade, para herdarmos essa herança de Deus, para herdarmos a incorruptibilidade, o que é perfeito de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é isso, né? A gente se depara com isso, com a morte, que pegou todos aqueles discípulos de surpresa, não é? Ninguém ali estava entendendo o que estava acontecendo, apesar de Jesus ter dito, né? E toda vez que a gente vê
sobre a morte, a crucificação. A palavra sempre lembra, não é? E era necessário que isso acontecesse, não é? Jesus, a palavra tinha alertado os discípulos, o próprio Jesus tinha avisado que era necessário que ele padecesse, que ele morresse. Mas a morte pegou todo mundo de surpresa, não é? Mesmo Maria ali no sepulcro, ela não pensa assim: Jesus não está aqui, Jesus ressurgiu, Jesus ressuscitou. Ela pensa: levar o meu mestre, roubar o corpo dele. Amém, irmãos? Então a gente vê toda não é? Toda essa parte humana nossa, toda essa parte, como nós somos falhos, como nós somos incrédulos, como muitas vezes temos dificuldade para entender as coisas de Deus, para entender a revelação de Deus na nossa vida, irmãos. Amém? Às vezes é difícil entender o que está acontecendo na nossa vida, é difícil entender o que Deus está querendo dizer para nós, e às vezes Deus fala e a gente esquece, né? Vai passando os dias e a gente esquece daquela revelação que Deus deu para a gente, porque Jesus tinha andado com eles, tinha, não é, ministrado a eles 3 anos e meio, preparado eles, mas naquela hora eles não estavam preparados. Amém? Então, essa é a primeira revelação dessa ressurreição de Jesus. Amém? Amém? Que nós precisamos aprender e vamos herdar também a eternidade. Amém? E uma outra revelação, a partir dessa dúvida de Tomé, né, que diz: se eu não ver as suas marcas, se eu não tocar nas suas feridas, se eu não ver essas marcas, não é? Eu não vou crer. Então, irmãos, é até interessante, né? Porque não sei como que Tomé deduziu que Jesus ia estar com as marcas, com aquelas marcas ainda, não é? Já que ele recebera um corpo novo. Por que Jesus ainda ficou com as marcas dos cravos, ficou com a marca da lança que perfurou ele? Porque a palavra diz que ele foi moído, foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade, irmãos, e essa marca vai ficar para sempre em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vai sempre, né? Ele vai carregar sempre, para sempre, essas marcas do pecado da humanidade, para mostrar a graça de Deus, para mostrar a grandeza do amor de Deus pela humanidade. Amém? Jesus então carrega hoje, não é, essas marcas ainda no corpo, apesar de ter um corpo glorificado. Amém? Amém, irmãos? Certa vez eu estava ouvindo nessa ministração que Augustinho, ele apareceu, né, teve uma visão de Jesus assim, né, do Cristo, e a primeira coisa que ele disse mostra as tuas marcas, mostra as tuas marcas. E aquela imagem evaporou, desapareceu, porque de fato não era Jesus. Amém, irmãos? Jesus vai sempre ter essas marcas no seu corpo, ele tem essas marcas no corpo, não é? Mas o interessante é que Tomé diz: eu quero ver essas marcas, eu quero, de alguma forma, Tomé sabia que Jesus teria ainda essas marcas, né? Porque ele talvez não tivesse entendido, né, sobre esse corpo novo. Então ele não diz assim: olha, eu quero ver se é mesmo ele, eu quero que ele faça um milagre bem grande, eu quero saber se ele está fazendo, sabe, grandes sinais assim, para me saber que realmente é ele. Não, Tomé diz: eu quero ver as suas marcas. Amém? Eu quero ver as suas marcas. Amém, irmãos? Então, e Tomé quer dizer assim, né? Eu quero tocar nas suas chagas, eu quero tocar nessas feridas dele. Amém? E
E é isso que essa ressurreição de Jesus revela. A segunda coisa que ela revela, irmãos, e Jesus diz para ele, né? Toca aqui, não é? Toca nas minhas chagas. Você quer me ver? Você quer saber que sou eu? Toca nas minhas chagas. Amém, irmãos? Se nós queremos realmente ver Jesus aqui nesse mundo, ainda nesse tempo, nós temos que tocar nas suas chagas. Chagas aqui são as feridas, são as marcas, o sofrimento da sua morte, da sua crucificação, não é? Que expressam todo o sofrimento humano, todo o pecado humano, todo o pecado da humanidade veio sobre ele. Em outras palavras também Jesus está dizendo, ó, você quer me ver? Você quer me conhecer? Quer tocar em mim? Quer me conhecer? Toque nas minhas chagas. Toque nas feridas da humanidade. Toque no sofrimento das pessoas. Amém? Se aproxime das pessoas. Se atente para o sofrimento da humanidade, das pessoas, das dores das pessoas, porque você vai me conhecer. Amém, irmãos? Você vai saber que sou eu. Você vai me encontrar no meio desse sofrimento. Amém, queridos? Isso saltou assim diante dos meus olhos, porque eu também compartilho dessa visão, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que nós temos que levar as cargas uns dos outros, né? Que nós precisamos realmente encontrar Deus através da comunhão, em amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo. Amém? Tem um filme chamado O Quarto Mago, não é? Porque a gente conhece a história e fala dos 3 reis magos, né? Que foram encontrar o menino Jesus. Eles receberam uma direção, né? Eles viram um sinal no céu e foram seguindo aquele sinal, e aquele sinal no céu, aquela estrela, foi parar em cima daquela manjedoura onde Jesus nascera. E aqueles reis magos caminharam toda aquela distância, atravessaram, né, todo, né, do Oriente ao Ocidente, e foram até onde estava Jesus. E esse filme conta um pouco dessa história dos reis magos. Mas eles nessa caminhada eles passaram por uma aldeia, e havia ali muitos leprosos. E um daqueles reis, ele fica ali para ajudar a cuidar daqueles leprosos. Ele permanece ali enquanto aqueles 3 prosseguem a viagem, né, até encontrar Jesus. E realmente eles encontram Jesus. Mas e aquele quarto mago que ficou para trás? De fato ele não veria Jesus. Não veria Jesus, né? Mas acontece que ele fica ali, ajudando aquelas pessoas, se compadecendo daquelas pessoas. E no meio da história, o que acontece é que Jesus aparece para ele. Amém? Jesus vai até o encontro daquele rei. Amém, irmãos? Entende um pouco dessa história que, sabe, se você quer encontrar Jesus, você precisa ir ao encontro das dores da humanidade. Você precisa ir ao encontro do sofrimento humano. Amém? Toda vez que você vai na direção, não é, do sofrimento, das cargas, não é, do peso que as pessoas estão carregando. Toda vez que você se propõe a aliviar a carga das pessoas, como a palavra de Deus diz, você certamente vai encontrar Deus nesse lugar. Amém? Certamente você vai encontrar Deus no meio do sofrimento humano. E alguém disse que se Deus não está presente entre os miseráveis, se Deus não está entre a miséria desse mundo, Ele não merece ser adorado como Deus. Amém? Se esse Deus não está misturado ao sofrimento deste mundo, das pessoas, não vale a pena adorá-lo, não vale a pena segui-lo. É uma declaração dura, mas eu não tenho nem um pouco de receio de dizer isso, porque eu sei que certamente Ele está presente no meio do sofrimento humano. Amém, amados? A palavra diz assim, que
Deus habita num alto e sublime trono, num alto e sublime lugar, mas também com os aflitos, com os contritos de coração. Amém? Deus está onde há sofrimento, onde há dor, onde há um peso grande sobre a vida de um ser humano. Você pode ter certeza que Deus está ali, Deus está perto dessa pessoa. Então, quando você vai ao encontro das pessoas, do sofrimento das pessoas, certamente você encontra Deus. Amém? Jesus estava revelando um pouco isso para Tomé também, não é? E a palavra diz, confirma isso. Jesus também confirma isso quando ele diz lá, no dia do julgamento, naquele último dia, ele diz: muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, não é? E eu vou dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas para muitos Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque estava nu e me vestistes, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E alguém vai dizer: mas Senhor, quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? E Jesus disse: todas as vezes que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Amém? Toda vez que você viu, não é, um dos meus pequeninos, você me viu. Toda vez que você estendeu a mão para eles, você me tocou. Amém, irmãos? Amém? Então, isso é uma revelação da palavra de Deus. Isso é uma revelação que a ressurreição traz. Amém? Se você quer realmente ver Jesus, se você quer realmente tocar em Jesus, toque no sofrimento das pessoas, se envolva com a dor das pessoas, leve a cargas uns dos outros, porque assim você vai entender e você vai ter a revelação de quem realmente é Jesus. Amém? Amém, irmãos? E aqui também Jesus diz, não é? Para que ele reforça isso, não é? Quando ele diz que eles devem ir, não é? Onde que está aqui? Nós lemos aqui que Jesus fala para que eles, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém, irmãos? Para onde Deus está nos enviando? Para onde Jesus estava querendo enviar os seus discípulos, os seus apóstolos? Se não é o encontro das pessoas. Amém? Eu estou soprando o Espírito Santo sobre vocês, para que vocês possam ir ao encontro das pessoas. Amém? Assim como eu vos ensinei, assim como eu fui ao encontro das pessoas, eu também quero que vocês possam ir ao encontro das pessoas, que vocês possam levar, não é, dessa paz, dessa alegria, dessa força, dessa unção para a vida das pessoas. Amém, irmãos? Amém? Então eu creio que isso é uma revelação, não é? E muitas vezes a gente está buscando Deus, não é? Em lugares, né, que nos dão muito prazer, apenas em templos iluminados, não é? Iluminados, nas liturgias. A gente quer encontrar Deus de alguma forma, mas essa é uma das maneiras mais poderosas de nos encontrarmos com Deus. Amém? De você ir ao encontro do sofrimento humano, ir ao encontro das chagas, você vai tocar nas chagas de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio assim que se todo o pecado da humanidade veio sobre Jesus, se toda as chagas, o sofrimento da humanidade veio sobre Jesus, quer dizer que Jesus teve que passar por toda a humanidade, por todos os momentos de cada pessoa. Por isso ele de fato está presente, não é, em todos os momentos, em todo o sofrimento humano, porque todo esse sofrimento veio sobre a vida dele. Amém? Então essa é uma das coisas que Jesus acaba revelando aqui na sua ressurreição, não é? Se você quer ver Jesus, se você quer ter um encontro com Ele, você precisa ir ao encontro das pessoas, da humanidade. Amém? No livro
escritor chamado Primo Levi, que viveu nos tempos dos campos de concentração dos judeus. Ele escreve nesse livro que certa vez eles enforcaram 2 judeus que estavam naquele campo, né? Foram enforcados ainda, né, com todo aquele sofrimento. Não bastasse todo aquele sofrimento de fome que eles passavam, não é? Todo aquele medo, aquele desespero, ainda foram enforcados diante daquelas pessoas que já não conseguiam nem parar de pé, nem se sustentar de pé. E no meio daquela multidão, alguém diz assim: onde está Deus? Onde está Deus? Vendo aquela cena de horror, de enforcamento daquelas 2 pessoas, alguém diz: onde está Deus? E imediatamente alguém no meio também daquelas pessoas diz assim: está bem ali, enforcado com aquelas pessoas. Deus está ali. Entende isso? Deus está ali naquele momento, no meio daquele sofrimento, no meio daquela dor. Deus está ali. Entende isso, irmãos? Entende isso? Nós precisamos entender que nosso encontro com Deus passa por esse caminho também. Isso também mostra que se nós estamos passando por luta, passando por sofrimento, nós não estamos sozinhos. Deus está presente. Deus está com a gente. Deus está atento àquele momento, àquele sofrimento que a gente está passando. Amém? Amém, irmãos? Então isso também diz isso para nós, que nós não estamos sozinhos, que Deus está com a gente na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que o fardo está pesado. Deus está presente, Deus está perto. Amém? Deus está perto. Você pensa que não, mas Deus está ali te sustentando. Então por isso que alguém disse: Deus, onde está Deus? Deus está ali. Deus está ali, enforcado, está junto com aquelas pessoas. Amém? Você entende isso? Aleluias. Aleluias. E a última coisa que essa ressurreição revela para a gente, não é? É que a morte e o sofrimento terão fim. Amém? Jesus ressurreto revela essa perfeição, revela, não é, uma vida superior, uma vida vindoura que é superior a deste mundo. Amém? É isso que a ressurreição também nos revela, não é? Os discípulos estão ali trancafiados, né, no meio, naquela casa, com medo da perseguição dos judeus, né? E Jesus chega no meio deles, né? Jesus passa por aquelas paredes e chega diante deles, não é? E talvez a gente nunca se atentou para isso, não é? Porque a gente sempre teve aquela ideia assim: mas as coisas espirituais nesse mundo acho que é um mundo meio de fumaça, né? Porque a gente acha que o que realmente é assim, realmente consistente, não é? O que realmente é denso, não é? São as coisas físicas aqui, são as coisas materiais. Mas o autor, um outro escritor diz, C.S. Lewis, um escritor, escreve um livro chamado O Grande Abismo, e onde ele imagina uma viagem ao céu, e ele diz exatamente isso, que na verdade a gente tem essa impressão, mas ele diz: não, o Jesus ressurreto atravessa aquelas paredes como se fosse fumaça. Ele diz: o corpo de Jesus é que tem densidade. Entende isso? O mundo espiritual sim é que tem densidade. Amém, irmãos? E a parede é que era como fumaça. Amém? Entende isso? Isso é uma quebra de paradigma aqui. Porque a gente acha que o mundo espiritual tudo, não é meio assim, né? Tudo Gasparzinho,
todo mundo voando só, não é? Não tem alguma coisa assim densa, não é como a gente está acostumado, que a gente pode tocar. Mas Jesus, mesmo com aquele corpo ressurreto, passando pela parede, depois o Tomé toca nele. Ele tinha corpo, mas ele passou por aquela parede. Então a parede, irmãos, é que é como fumaça. Mas as coisas do céu, as coisas espirituais, as coisas eternas é que realmente são consistentes, é que são duradouras, é que realmente duram para sempre, que vale a pena a gente lutar, porque parece que a gente só luta por aquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que parece que isso sim é que tem valor, isso sim é que tem consistência. Mas a palavra diz que céus e terras poderão passar, mas a minha palavra jamais passará. Amém? O que realmente é consistente, o que realmente é permanente, o que é duradouro, são as coisas de Deus, são as coisas espirituais. Amém, irmãos? E é por elas que nós temos que lutar, e é por isso que nós temos que ver essa revelação, não é, dessa ressurreição, porque ela fala disso, ela fala dessa superioridade, dessa vida vindoura, dessa vida que Deus tem para nós. Aqui é um tempo de sofrimento, sim. Nós temos que olhar para o sofrimento uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, mas a ressurreição fala de que um dia vai chegar o fim desse sofrimento, da dor, da tristeza, não é? Porque lá diz a palavra, não haverá mais pranto, nem choro, nem lágrimas, nem dor. Amém? Porque o que Deus tem preparado para nós é um gozo, é alegria, uma alegria que não se compara à alegria desse mundo. Amém, irmãos? Então, recebe essa palavra nessa noite, recebe essa revelação nessa noite, porque nós estamos muito acostumados com as coisas físicas, com a matéria, com as coisas que a gente acha que é sólido. Então por isso aqui, eu acho que vale a pena, eu vou lutar por isso, por uma casa, por um carro, por coisas que eu consigo ver e tocar. Porque a gente fala, mas porque essas coisas aí espirituais, parece que não tem consistência, não tem lógica, não parece ter valor, não parece ser realmente duradouras. Mas Jesus, quando aparece para os discípulos, ele quebra todo esse conceito. Amém, irmãos? Jesus sim é que mostra que a parede, que as coisas físicas, que as coisas desse mundo são passageiras, são como fumaça. Ele passa com o corpo dele pelas paredes e mostra que ele sim, que as coisas do céu sim são densas, que são firmes, que são permanentes, que são duradouras, que tem realmente, que valem mais do que as coisas desse mundo. Amém? Amém, irmãos? Então recebe essa palavra nessa noite. Amém? Você que está aqui hoje precisa entender algumas coisas, você que entrou aqui hoje querendo entender um pouco mais, querendo discernir mais as coisas de Deus, entender o seu lugar no reino de Deus, entender mais como que eu posso conhecer mais a Deus. E essa palavra hoje revela isso para nós. Amém? Volta os teus olhos para o sofrimento humano, se atente mais. Não é como a palavra diz, cada um se atente para o que é do outro, se atente para os interesses dos outros. Entende isso, irmãos? Quando você se preocupa com o seu irmão, com o seu próximo, isso sim é entender o amor de Deus. Você vai ter a revelação realmente de quem é Deus, e você vai ter uma revelação de quem você é também. Amém, irmãos? Deus, ele sempre faz isso, não é? Quando você desperta assim, quando o seu entendimento se abre para entender quem é Deus na sua vida, juntamente com isso vem uma revelação de quem é você. De quem é você perante esse Deus. Essa revelação sempre anda junto. Quando os seus olhos se abrem para ver quem é Deus, Deus te revela quem você é, a sua identidade, o seu lugar. Amém? Que você é amado de Deus, que você tem valor diante de Deus, que você tem autoridade.
que você recebeu uma herança de Deus. Então nessa noite tome posse disso. Amém? Dessa verdade, dessa revelação, né? É um caminho que a gente precisa encontrar. Aqueles reis magos estavam à procura de achar onde estava o menino que estava nascendo. Eu quero dizer que a gente continua nessa busca hoje, de ter a revelação de quem é Deus, de buscar Deus nesse mundo, nesse tempo que nós vivemos aqui, irmãos. E esse é um dos caminhos mais poderosos para a gente encontrar Deus nessa vida. Você se atentar para a dor, para o sofrimento, não é? Não se atentar somente para aquilo que é seu, como diz a palavra, mas para aquilo que é do outro. Amém, irmãos? Amém? Esse mesmo autor aqui, C.S. Lewis, ele diz assim que a humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é simplesmente pensar, eu sou um pequenino, eu sou um coitadinho, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Essa é a melhor definição de humildade. E é assim que a gente descobre realmente quem é Deus, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém, irmãos? Nós precisamos percorrer esse caminho. Nós precisamos nos preocupar menos com o que é nosso e nos preocupar mais com o que é do outro. Isso é o princípio de humildade, e isso revela a pessoa de Deus. Isso revela quem é Deus na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Então recebe essa palavra nessa noite, recebe essa revelação. Deixa Deus falar com você. Receba esse ide de Deus, não é? E quando Deus manda você ide pregar o evangelho, ide e socorrei os aflitos, os que estão, não é? Os que estão enfermos, não é? Deus também está te orientando a ir ao encontro dele. Deus está te mandando se encontrar com Ele. Toda vez que Deus manda a gente ao encontro daquele que está na miséria, daquele que está em sofrimento, Deus também está nos levando ao encontro com Ele. Entenda isso nessa noite. Entenda o ide de Deus, porque você não vai encontrar só pessoas, não vai encontrar só sofrimento humano, você vai encontrar Deus na sua vida. Amém, irmãos? Então recebe essa palavra nessa noite. Recebe essa verdade, que possa limpar os teus olhos, que possa colocar em ordem as suas prioridades, que possa mexer com os valores que estão dentro de você, não é? Com aquilo que você tem colocado, a ordem que você tem colocado as coisas na sua vida. Deixa essa palavra ordenar a tua vida, o teu coração, as tuas prioridades. Amém, irmãos? Se você quer mais de Deus, se você quer mais de Deus, dê mais daquilo que Deus tem te dado. Amém? Se importe mais com as pessoas, e você vai entender melhor quem é Deus na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Deus possa te fortalecer nessa noite com essa palavra. Amém? Que você possa quebrantar o seu coração nessa noite. Amém? Que você possa fazer uma reflexão nessa noite a respeito da sua vida, do que você tem buscado. Se você tem perdido a direção, se você tem perdido a tua visão, se você não tem conseguido encontrar Deus nessa caminhada, essa palavra é para você nessa noite. Essa palavra é para você poder se localizar, você poder entender realmente o que Deus está querendo para a tua vida, para onde os teus olhos têm que se voltar, para que Ele possa ministrar o seu coração, para que Deus possa falar com você. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, toma posse disso nessa noite. Amém? Hoje é noite de ceia, é noite de nos consertarmos
com Deus, nos reconciliarmos com Deus, é noite de liberarmos perdão, não somente hoje, né? Todo dia é dia de nós exercitarmos o perdão, mas nessa noite é uma noite que a palavra diz que nós examinemos a nossa consciência, amém? Onde, né, quando Jesus vai ministrar ali a ceia para os discípulos, ele diz: examinai o seu coração, examina a sua consciência, não é? Para que você participe dessa ceia, para que você participe da ceia dignamente, amém? Para que você não tome, não seja condenado ao tomar a ceia. Então, nessa noite, vamos examinar nosso coração, examinar nossa consciência, amém? As nossas vidas, para participarmos desse momento da ceia, de nos fortalecermos, amém? De sairmos daqui fortes e preparados para o ID de Deus. Saia daqui nessa noite perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Ordena a minha vida, me orienta. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser a tua mão, eu quero ser o teu braço. Eu quero estar atento, Senhor, aos teus pequeninos, porque naquele dia eu quero ser bendito do Senhor. Quero que o Senhor diga: vinde benditos de meu Pai, porque eu estava nu e me vestiste, estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber. Amém, irmãos? Que você possa sair daqui nessa noite com esse coração diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.